Hoje a aula vai ser sobre lavagem intestinal. Então, pessoal, a lavagem intestinal é um procedimento, né, que consiste na injeção de água ou outro líquido no intestino grosso, né, através do reto, com auxílio de uma sonda retal. Este procedimento, ele deve ser realizado, né, por um profissional de saúde. Tem pessoas que fazem em casa, porém o ideal é que seja um profissional de saúde treinado e capacitado para isso. Esse procedimento, ele serve como um método, né, para evacuação e também para fins diagnóstico. Algumas pessoas também fazem essa lavagem intestinal para eliminar toxinas do organismo, né? Que são resultantes da alimentação. Essas toxinas, né? A gente sabe que elas podem causar o quê? Cansaço, dor de cabeça, aumento do peso, diminuição da energia, né? E vitalidade. No entanto, gente, também pode ser usado também nessa lavagem intestinal para fazer exames, né? Como a tão conhecida colonoscopia, por exemplo. E também serve para preparar pacientes para cirurgia. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, gente, ela não recomenda esse uso, né, indiscriminado dessa lavagem intestinal, né? Dessa prática, né? E alerta sobre os riscos da utilização inapropriada desse método, né? Porque o que pode acontecer como risco? Pode se causar uma perfuração no intestino, pode se causar infecção, né, no paciente. E também a questão da transmissão de doenças causadas pelo uso de materiais que não são corretamente esterilizados, né, ou limpos. Além de outros problemas também que podem ser mais graves, né? Principalmente, gente, se a pessoa já possui outro problema de saúde, como por exemplo um tumor no cólon. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, o objetivo, né, os objetivos em si dessa lavagem intestinal é avaliar a distensão abdominal pela eliminação de gases, introduzir medicamentos e fazer uma limpeza intestinal. Aqui são as indicações. Então, no caso de constipação intestinal, pessoas constipadas, né, que não conseguem naturalmente eliminar as fezes, então se faz esse procedimento. Questão do preparo pré-operatório, como eu falei, pessoas que vão realizar cirurgias, né, do trato retal, tratamento e radiografias do trato intestinal também. São as principais indicações e finalidades. Em relação à pré-execução, né, no caso, o que se deve fazer antes de começar o procedimento em si? A gente deve observar a prescrição médica para ver se realmente aquele paciente necessita dessa lavagem e se o médico prescreveu essa lavagem, né? A nível hospitalar tem que estar, sim, prescrita pelo médico. A gente deve aquecer a solução. Se a solução já tiver em temperatura ambiente, né? A gente pode deixar, ou, se necessário, a gente pode aquecer a solução, dependendo. Adaptar a sonda ao frasco. Geralmente, nos hospitais, já vem um frascozinho preparado com a solução, que só é a gente acoplar a sonda nesse frasco. Preparar o material, tudo certinho na bandeja e, óbvio, lavar as mãos antes, né, de preparar esses materiais e também antes de começar o procedimento em si. É importante sempre essa lavagem das mãos, né? Que na verdade é higienização das mãos. Lavagem fica uma coisa muito limitada. A gente fala mais higienização das mãos. Aqui são os materiais necessários para esse procedimento. Então, a gente tem que ter uma bandeja, luvas de procedimento, né? A gente faz com luvas de procedimento, gases, um pacote de gaze, acredito que seja necessário. A sonda retal, a solução prescrita, né? Como eu falei, tem soluções que já vem prontinha para esse procedimento, né? Para essa lavagem intestinal, que também é chamada de enema, tá? Tem essa nomenclatura também. E sempre atentar para essa solução prescrita, né? Já vem pronta, ou se não vem pronta, se não tiver pronto na unidade, o médico pode dizer se ele vai querer com outra solução. Então, a gente vai lá, né, no armazenamento dos materiais e pega a solução que ele quer.
E a xilocaína, né, como vocês sabem, é um anestésico local tópico, né, que a gente coloca sobre a pele, tá? Ele não é injetável, esse anestésico. E o efeito dele é rápido. Ele tem aquela leve dormência, né, mas mesmo assim a pessoa ainda consegue sentir sim. Então, gente, esse procedimento de lavagem intestinal, ele deve ser feito na posição de Sims, como vocês viram lá na outra aula de posições, né? Para procedimentos e exames. Então, o paciente tem que ficar na posição de Sims, que é o decúbito lateral quê? Esquerdo. Aqui na imagem da direita, vocês vê, né, o modelo de uma sonda, certo? Uma sonda retal. E como é feito esse procedimento em si? Primeiramente, gente, depois que a gente fez lá a questão do preparo do material, higienização das mãos e tudo isso, a gente vai chegar até o paciente, né? Vai se identificar, vai checar o nome do paciente, do leito do paciente, né, para ver se está tudo certinho. Vai orientar o paciente e também o acompanhante, se ele tiver acompanhante, né, quanto ao procedimento que vai ser realizado. A gente também vai promover o quê? A privacidade desse paciente. Então, a gente pode pegar um biombo e colocar ao redor do leito dele, também fechar a porta da enfermaria para evitar que as pessoas que passam pelo corredor vejam esse procedimento, tá? A gente coloca as luvas, coloca uma toalha, né, sob as nádegas do cliente, também para proporcionar, né, essa questão da privacidade. Colocar, né, o paciente, né, na posição de Sims, que é o decúbito lateral esquerdo, né? Então, assim, a gente vai lubrificar a extremidade, né, distal dessa sonda retal com xilocaína, né, o anestésico. Vai entreabrir as nádegas do paciente a fim de quê? De visualizar o ânus, né? Porque a gente vai fazer o quê? Vai fazer a introdução da sonda em seguir pelo ânus do paciente. Então, introduziu, a gente injeta a solução no reto, né? Fazendo uma compressão gradual no frasco, né, plástico da solução. Após fazer isso, gente, a gente vai retirar a sonda lentamente, né? Após terminar a infusão desse líquido, né? E vai desprezar o material em saco plástico para posteriormente ser colocado no lixo. A gente vai orientar o paciente, gente, que ele retenha esse líquido o máximo possível dentro dele, para fazer o efeito e eliminar tudo que tiver ali naquele intestino. A gente também pode, né, auxiliar o paciente aí no banheiro, né, caso ele consiga deambular, andar, né, ou caso seja acamado, colocar o quê? Uma comadre, né, embaixo do paciente, tanto homem quanto mulher, para defecar ali. Aí a gente deixa, né, o paciente numa posição confortável, né, e na companhia do seu da pessoa que estiver acompanhando ele, pode ser um familiar, pode ser um cuidador, o que for e deixar o que? O ambiente, né, a enfermaria em ordem. Então, esse é o procedimento em si que se deve ser feito nessa lavagem intestinal. Após a execução desse procedimento, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que desprezar o material, né, que a gente utilizou e colocou naquele plástico, né? A gente tem que colocar no lixo. Temos que lavar as mãos, né, higienizar as mãos e realizar as anotações necessárias no prontuário do paciente. Então, a gente tem que colocar lá que a lavagem foi feita, tá? E assinar e carimbar. A gente também deve avaliar esse paciente, né? Até para colocar, né, e complementar lá nas anotações do prontuário dele. Então, a gente tem que verificar se o procedimento foi eficaz, se ele conseguiu evacuar, né? Se ele fez no banheiro, se ele fez na comadre, tá, gente? Então, a gente tem que ver se realmente foi eficaz. Tem que analisar também o aspecto e a quantidade das fezes. Será que essa fezes veio numa coloração vermelha? Será que ela veio numa coloração marrom ou preta? Ou veio numa coloração de fezes normais, marrom, tá?
tem que analisar tudo isso e a questão também da quantidade. Porque se, por exemplo, o paciente passou uma semana comendo normalmente e sem defecar. Então, a quantidade de fezes, né, para ser eliminada teria que ser muita. Então, se ele eliminou pouca, significa que ainda tem resto retido lá dentro. Então, a gente tem que avaliar isso. Aqui, gente, são os possíveis riscos e efeitos colaterais de uma lavagem intestinal. Então, o paciente, ele pode ter desidratação, porque a remoção de resíduos, né, vem acompanhada de fluidos, né? Então, o que pode causar o quê? Essa questão da desidratação, né? E em casos extremos, pode causar também, gente, falência renal nesse paciente. Agora, é realmente em casos muito extremos. Mas desidratação ele pode ter sim por causa da eliminação, né? De fluidos. Ele pode ter também um desequilíbrio eletrolítico, né? Porque a lavagem do intestino ele pode causar o quê? Alterações dos eletrólitos no corpo, né? Como o potássio, sódio, podendo levar à perda, né, de consciência do paciente, caso esses eletrólitos estejam em desequilíbrio, né? E também, em casos extremos, até falência renal. Pode também causar infecção nesse paciente, porque a lavagem intestinal, gente, ela facilita, né, a entrada de bactérias através de material utilizado, né? E porque pode remover as bactérias boas do intestino, né? Podendo causar o quê? Um desequilíbrio da flora intestinal. Então, pode causar, sim, uma infecção. E também um dos mais graves, né? Dos riscos mais graves é a questão da perfuração do intestino. Por isso que não é indicado uma pessoa fazer esse procedimento, né, e tá fazendo muitas vezes. Tem que ser um profissional preparado que faça e não pode ser feito muitas vezes. Então, em relação à perfuração do intestino, né, pode causar, né, sintomas, né, que a gente pode ficar em alerta, né? Como febre, dor, arrepios, náusea e até mesmo, gente, a questão de perfuração do intestino pode ser tão sério que pode causar a morte. Por isso, né, os primeiros sinais é muito importante procurar uma emergência. Se você fez uma lavagem intestinal em casa ou até no hospital e sentiu febre, sentiu dor, arrepio, náusea, pode ser sim o intestino que foi perfurado. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Então, gente, devido ao fato de não haver, né, evidência suficiente para comprovar, né, os supostos benefícios dessa lavagem intestinal, né, sem ser fim diagnóstico terapêutico, é recomendado sempre, gente, ir ao médico, né, para que seja avaliada a necessidade realmente desse procedimento, né. E assim, pode ter também efeitos, né, colaterais, né? Que pode ser, o paciente pode ter diarreia, né? Pode ter cãibra, vômito, enjoo e alteração na absorção de alguns medicamentos após essa lavagem. Então, ele pode vir apresentar tudo isso. E, gente, como dicas, né, para uma lavagem intestinal segura, né, para se poder realizar uma lavagem intestinal segura, deve-se falar, né, com o médico de preferência, né, que pode explicar como fazer o procedimento, tá? O enfermeiro também, ele pode explicar assim como se faz o procedimento, caso a pessoa queira fazer em casa, mas o médico, né, que tem que indicar, que tem que prescrever. Então, gente, encaminhar a pessoa, né, para um profissional de saúde que oriente justamente isso, pode ser médico e enfermeiro. Tem que também, gente, beber muito líquido para evitar essa questão da desidratação, tá? Antes de fazer esse procedimento. E é importante também que, de preferência, o material utilizado seja novo, seja estéreo, né? Também tem a questão de utilizar luva para fazer esse procedimento. E sempre ao final do procedimento, realizar o quê? A limpeza, né? Na área, na região. Então, gente, essa lavagem intestinal, ela é contraindicada, gente, para pessoas que possuem doenças anorretais, né? Ou que seja, né, ou que tenha sido submetida a cirurgia recente na região anorretal. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. É um procedimento aparentemente simples, sim, que muitas pessoas fazem até em casa, mas é sempre bom procurar a orientação médica, a orientação de um profissional de saúde, porque também tem os riscos, certo?